Descobri que meu casamento era uma mentira numa manhã de terça-feira. Não por causa de outra pessoa, não por causa de algo que eu tenha feito, mas por causa de um número em um pedaço de papel que eu nunca deveria ter visto. 200.000 euros, parados numa conta que eu nem sabia que existia. E a parte mais louca, quase desisti do divórcio sem nem sequer descobrir o resultado. Esta é a história de como descobri que minha esposa vinha escondendo dinheiro de mim há anos, o que aconteceu quando esse segredo veio à tona no meio do nosso divórcio e o que aprendi sobre a pessoa que eu achava que conhecia melhor do que ninguém no mundo. Deixe-me levá-lo de volta ao início, porque nada disso faz sentido sem o contexto. Conheci a Sofia quando tínhamos 26 anos. Estávamos na festa de aniversário de um amigo em comum e ela era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente sem esforço. Não de uma forma extravagante ou exibicionista, era mais como se ela tivesse uma energia tranquila que fazia você querer estar perto dela. Começamos a namorar 3 meses depois. Aos 28, já morávamos juntos. Aos 30, estávamos casados. Nos primeiros anos, tudo ia bem. Não era perfeito, nenhum casamento é, mas era genuinamente bom. Discutíamos sobre coisas normais. Louça, qual família visitar no Natal, se o cachorro precisava de casaco no inverno, coisas pequenas, nada que soasse como um aviso. Dividimos nossas finanças bem simples. Cada um tinha sua própria conta. Tínhamos uma conta conjunta para a casa, a alimentação e contas. Todo mês, nós dois depositávamos a mesma quantia na conta conjunta e o que sobrasse era nosso para usarmos como quiséssemos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Sofia trabalhava no setor financeiro. Ela era boa com dinheiro, melhor do que eu, para ser sincera. Eu nunca questionei a maneira como ela lidava com as coisas, porque ela sempre parecia ter tudo sob controle. As contas eram pagas, as economias aumentavam, a vida seguia em frente. O que eu não sabia, o que eu não tinha motivos para suspeitar, era que durante anos ela vinha transferindo dinheiro discretamente para uma conta que existia completamente fora da nossa vida em comum. As primeiras rachaduras no casamento começaram a aparecer por volta do 6º ano. Não acho que tenha havido um grande momento que nos separou, foi mais como um vazamento lento. Paramos de conversar tanto, começamos a passar mais tempo em cômodos separados. Encontros românticos se tornaram algo que falávamos em fazer, mas nunca fazíamos de fato. Sugeri que ela fizesse terapia. Ela disse que pensaria a respeito. Ela nunca mais tocou no assunto, e eu deixei para lá. No 7º ano, éramos praticamente colegas de quarto. Educados, funcionais, mas não havia mais nada além disso. Nenhuma afeição, nenhuma conexão. Apenas duas pessoas dividindo o mesmo espaço por hábito. Fui eu quem finalmente disse isso em voz alta. Lembro-me de estar sentada à mesa da cozinha, num domingo, observando-a ler um livro e pensando, não quero fazer isso pelo resto da minha vida. Então eu disse isso a ela. Disse que achava que deveríamos nos separar. Ela não chorou, ela não discutiu, ela apenas assentiu lentamente e disse, acho que você tem razão. Isso provavelmente já deveria ter me dito alguma coisa. Concordamos em manter a situação amigável, sem advogados, apenas mediação. Não tínhamos filhos, então o principal a resolver era o apartamento, as economias e o carro. Cada um de nós apresentou uma declaração financeira ao mediador, basicamente uma lista de tudo o que você possui, tudo o que está em suas contas, quaisquer dívidas, tudo, transparência total. É assim que o processo deve funcionar. Sofia entregou o dela, eu entreguei o meu. O mediador analisou tudo, e uma semana depois recebi uma ligação do meu advogado. Eu tinha um advogado, mesmo que não estivéssemos entrando com um processo judicial completo, porque um amigo meu insistiu para que pelo menos alguém revisasse a papelada antes de eu assinar qualquer coisa. Eu quase disse não, quase confiei no processo e segui em frente. Essa única decisão mudou tudo. Meu advogado fez uma verificação de rotina, só para garantir que tudo estivesse em ordem, e nessa verificação surgiu uma discrepância, um registro de imposto predial em nome de Sofia que não correspondia a nada em sua declaração financeira. Ele chamou isso de irregular. Eu chamei isso de soco no estômago. Ele investigou mais a fundo.
e descobriu que Sofia tinha uma conta poupança pessoal, aberta há cerca de 4 anos após o nosso casamento, que ela nunca havia mencionado. Nem uma vez. Nem para mim, nem para o mediador. Quando estávamos no meio do divórcio, aquela conta tinha mais de 200 mil euros. Quero parar aqui por um segundo e descrever a sensação de ouvir esse número nesse contexto, porque acho que não consigo simplesmente ignorar isso. Não é só raiva. Raiva é uma palavra muito simples. É mais como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Você começa a repassar tudo. Cada viagem que ela disse que não podíamos pagar, cada vez que ela disse que precisávamos ter cuidado com o dinheiro, cada discussão sobre se podíamos fazer essa reforma ou aquela viagem, e você percebe que estava tomando decisões baseadas em uma realidade que não era real. Ela tinha 200 mil euros guardados e me deixou preocupada sobre se teríamos condições de arcar com a reforma da cozinha. Isso não é um erro, é uma escolha, repetidamente. Quando meu advogado levou isso ao mediador, tudo parou. Todo o processo parou. O que tinha sido um divórcio tranquilo, amigável, do tipo, vamos seguir em frente com nossas vidas, transformou-se em algo completamente diferente da noite para o dia. O advogado de Sofia tentou argumentar que o dinheiro era pessoal, que ela o havia economizado ao longo de anos com seu salário, que não era propriedade conjugal e que ela tinha o direito de mantê-lo em sigilo. Mas veja bem, em Portugal, onde moramos, quando você se casa sob o regime de bens padrão, como era o nosso caso, os bens acumulados durante o casamento são geralmente compartilhados. Não importa em nome de quem a conta está, não importa quem ganhou o dinheiro, se foi adquirido durante o casamento, pertence a ambos. Ela sabia disso. Ela trabalha no setor financeiro. Ela estava certeza absoluta disso. A conta não existia antes de nos casarmos. Ela abriu 4 anos depois do nosso casamento, e o dinheiro dentro dela vinha se acumulando há mais de uma década. O advogado dela reagiu com veemência. O meu reagiu com ainda mais veemência. Lembro-me de estar sentada em uma sala de reuniões do outro lado da mesa e foi a primeira vez em meses que realmente olhei para o seu rosto. E não vi culpa, não vi arrependimento, vi alguém fazendo um cálculo. Foi nesse momento que entendi que não tinham apenas mentido para mim em relação ao dinheiro. Ela tinha construído uma vida reserva. Essa é a única maneira que consigo descrever. Pense nisso do meu ponto de vista. Você não coloca 200 mil euros em uma conta secreta porque está economizando para uma viagem surpresa. Você faz isso porque, em algum lugar da sua cabeça, você já começou a se preparar para um futuro que não inclui seu parceiro. Em algum momento, e eu nunca saberei exatamente quando, ela decidiu que o casamento havia acabado. E em vez de me contar, em vez de tentar resolver a situação ou terminar tudo honestamente, ela começou silenciosamente a construir uma jangada de salvação. E eu ainda estava no barco, pensando que estávamos navegando juntos. As pessoas próximas a mim reagiram de maneiras diferentes quando contei a elas. Algumas ficaram com raiva em meu nome, outras ficaram tristes. Uma amiga, que também havia passado por um divórcio, disse algo que ficou comigo desde então. Ela disse: "O dinheiro é a parte fácil de se irritar. A parte difícil é perceber por quanto tempo você foi mantido no escuro." Ela tinha razão. A questão financeira seria resolvida. A lei era bastante clara quanto a isso. Mas o que fazer com os anos? O que fazer com todos os momentos que você pensava serem reais, mas que na verdade estavam acontecendo ao lado de um segredo? O processo legal se arrastou por quase 8 meses depois que meu advogado fez essa descoberta. Por fim, a conta oculta foi considerada patrimônio conjugal. Os fundos foram incluídos na partilha total de bens. Não vou entrar em detalhes sobre os valores exatos, mas o resultado foi muito diferente do que teria sido se a conta tivesse permanecido oculta. Sofia estava furiosa, e achei isso estranho, a fúria. Porque fui eu quem foi enganada. Fui eu quem passou uma década morando ao lado de alguém com um plano secreto de fuga. E de alguma forma, foi ela que se sentiu injustiçada. Tenho pensado muito sobre isso desde então. Acho que o que a deixou irritada não foi ter sido pega,
foi o fato de ter planejado tudo com tanto cuidado. Ela tinha sido paciente, estratégica, metódica. E aí, uma simples verificação de rotina feita por um advogado que eu quase não contratei desfez tudo em questão de dias. Todo esse planejamento para nada. Já se passaram cerca de 2 anos desde que o divórcio foi finalizado. Não vou fingir que superei completamente, porque não acho que seja assim que funciona. Você não simplesmente supera algo assim. Você aprende a lidar com isso de uma maneira diferente. O que posso dizer é que agora entendo coisas que não entendia antes. Entendo que as pessoas podem ser 2 coisas ao mesmo tempo. Sofia foi uma verdadeira parceira para mim em muitos aspectos, durante muitos anos. Ela também foi capaz de algo que, para mim, pareceu uma profunda traição. Ambas as coisas são verdade. Passei muito tempo tentando conciliar essas 2 verdades e finalmente percebi que elas não precisam se encaixar. As pessoas são complicadas, a vida é complicada. Eu também entendo que o processo legal, por mais lento e doloroso que tenha sido, funcionou como deveria. Quase o ignorei. Quase assinei a primeira parte dos documentos sem ler com atenção. Se eu tivesse feito isso, teria saído de um casamento de 10 anos com metade do que me era devido, e nunca saberia por quê. Se você estiver passando por um divórcio ou conhecer alguém que esteja, por favor, procure um advogado, mesmo que pareça desnecessário, mesmo que você confie na outra pessoa, mesmo que tudo pareça simples. Os documentos importam. Uma segunda opinião importa. Não pule essa etapa. A última vez que vi Sofia foi em uma cafeteria. Foi por acaso. Ela estava lá com uma amiga quando eu entrei. Acenamos uma para a outra com a cabeça. Nada mais. Eu costumava imaginar que se um dia a encontrasse, teria algo a dizer, algo impactante, algo que a faria entender o que ela tinha feito comigo. Mas parada ali naquela cafeteria, eu não sentia mais raiva, não me sentia triste. Me sentia principalmente como alguém que havia passado por algo difícil e saído ilesa do outro lado. Isso pareceu suficiente. Se algo nesta história lhe chamou a atenção, o próximo vídeo deste canal vai impactar você da mesma forma. Assista!